ZLZN. ZLZN. A rádio mais popular do Brasil. Seus problemas acabaram. No ar. Super fácil! Soluções rápidas para problemas do dia a dia. Super fácil! Super fácil. Super fácil! Os faróis do seu carro estão manchados e sem brilho. Pasta de dente pode ser a solução. Aplique a pasta de dente para fazer um polimento. Usando um pano macio, aplique-a com movimentos circulares no farol. Então, retire o produto com outro pano levemente umedecido. O brilho voltará. Fácil, fácil. Você acabou de ouvir Super fácil! soluções rápidas para problemas do dia a dia. Super fácil! Super fácil. Super fácil! ZLZN. A cara do povo. ZLZN, a cara do povo. Está entrando no ar Poder e Opinião, informando e debatendo os assuntos mais importantes do momento com credibilidade e transparência. Poder e Opinião, ao vivo, pela rádio ZLZN, RND-TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e Opinião, agora no ar. Olá amigos, bom dia, já estamos iniciando mais um Poder e Opinião ao vivo aqui na sua RND TV, canal 38.1 e na rádio ZLZN em Manaus, terça-feira de sol, céu azul na capital do Amazonas e uma operação da Polícia Federal logo cedo, movimentando as principais ruas e avenidas da cidade. Claro que você já deve estar aí respondendo que Zona Oeste de Manaus, no destino da Ponta Negra, foram os alvos dessa operação que foi batizada de Operação Catrapu. Ali, vários itens de luxo foram apreendidos, relógios, várias joias, documentos, porque a operação está direcionada para um grupo que estaria envolvido no narcotráfico de drogas aqui em Manaus. Outros estados também foram atingidos, são 6 estados, diga-se de passagem, e um país também no exterior, na Bélgica. A Operação Catrapo da Polícia Federal está em sua segunda, operação, segunda fase, e atingiu ali o edifício Beethoven. Os bacanas saíram de casa com 6 viaturas da Polícia Federal logo na primeira hora da manhã desta terça-feira. A gente vai seguindo aí, trazendo as informações. O Imediato, ao vivo, entrou logo cedo com o Tarcísio, O repórter Tarcísio Laime. Tarcísio Laime. Isso. Entrou ao vivo e trouxe todas as informações. E o Imediato é tudo agora. 24 horas, Manaus, Amazonas, Brasil, traz todos os detalhes da notícia do cotidiano. Nós aqui vamos nos ater a Poder e Opinião, trazer os assuntos políticos, o que está acontecendo no bastidor político aqui do Amazonas, do Brasil e do mundo. Bem-vinda mais uma vez e bom dia, Rafaela Torres. Bom dia nessa terça-feira para você que nos acompanha, cumprimentar meus amigos de bancada, Jackson, Pablo, Jana, e dizer que mais uma manhã se inicia com muita notícia, com muita informação. Vamos lá. Muito bem, bom dia, Janaína Chagas. Bom dia, excelente terça-feira. Essa notícia aí da PF, Jackson? Isso. Mas feliz de estar aqui nessa bancada com vocês, Rafa, Jackson e Pablo. Um prazerzão. Fica com a gente. Muito bem, o Pablo Medeiros traz também informações agora. Aliás, dá o seu bom dia, Pablo? Isso, Por favor. Bom dia, Jackson. Tudo bom bem, dia, mano? Telespectador, bom dia, Rafa, bom dia, Bom Jana. dia. Todo mundo acordou cedo hoje já, com a PF batendo na casa. Não, eu não acordei. Graças a Eu Deus, acordei depois e o Imediato me acordou cedo. Tarcísio Laime me acordou cedo. Olha, aqui estamos ao vivo. Quando eu vi na Ponta Negra, são aqueles emergentes, Vão logo para Ponta Negra ali, bacana e tudo mais. Isso Mas aí. a operação ainda está acontecendo, não? Ainda está acontecendo. Busca, apreensão e prisão. Isso. Foram apreendidos diversos veículos e objetos de alto valor avaliados em 100 milhões de reais. Tem um avião no bolo. Isso. avião. Um avião Citation. Apenas um detalhe.
No É valor só- de 10 milhões de reais. Um detalhe. Só 10 milhões. Só o avião. Simbólico. Aquele anfíbio que apareceu ou não? Não, Não, é um não, jato. não. É o jato. Não, já tinham. É um jato. já Mas tem tinham. um anfíbio Isso. também no bolo. Também, também. Eita, pau, olha, a Polícia Federal tá com tudo. Bem, nós estamos bem, né? Nós estamos aqui, acordamos, viemos O para nosso cá. despertador foi o nosso próprio É. telefone, não foi a PF. Despertou, Pronto. Eu acordei hoje cedo. Tranquilo, né? Acordou tranquilo. Passarinho cantando na janela. Passarinho Então. cantando. Mas vamos lá, vamos seguindo. Primeiro destaque de hoje, Pablo Medeiros. Primeiro destaque de hoje é: Michele Bolsonaro propõe ajustes em PL para proteger vítimas de estupro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher, se manifestou sobre o projeto de lei 1904/2024, que equipara o aborto após 22 semanas de gestação crime de homicídio. Ela deu várias sugestões e, dentre elas, sugestões de melhora no projeto, né? É o aumento das penas para estupradores, a proteção às gestantes vítimas de estupro e responsabilização dos envolvidos no aborto. Aí, segundo ela, exceto a mãe vítima de estupro, todas as pessoas que contribuírem ou realizarem o aborto de bebês com mais de 22 semanas sejam responsabilizadas, visando bloquear a execução do crime e salvar as vidas dos bebês. Agora... Já deixou o recado dela. Deixou né? o recado, não poderia ser diferente. Por quê? Porque todos estão participando desse debate. E claro que a Michele Bolsonaro tem um papel bem significativo, é ex-primeira-dama, né, mulher do Jair Bolsonaro, e tem um papel ativo nessa questão da mulher, gostando ou não, de norte a sul do país. Janaína Chagas. Veja bem, Pablo e Jackson e Rafa, a gente já tratou sobre esse assunto aqui algumas vezes e é bem pertinente o que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem debatido e defende, que é que o estuprador tenha sua pena elevada, que é o que todos nós defendemos. Inclusive, falei aqui sobre castração química, que acredito que seja uma solução também para esses estupradores, que infelizmente muitos deles estão soltos e cumprem penas leves, depois são soltos novamente. E para que não se faça novamente o mesmo crime, como é um crime, na minha opinião, brutal, eu seria a favor da castração química, sim. E aí, após isso, ela defende que a exceção do crime para as vítimas de estupro. Ou seja, que também é pertinente. Nós entendemos que a mulher vítima de estupro, ela passa por um processo de transformação psicológica e traumas muito severos. Então, é preciso sempre avaliar o que o Estado tem feito para essas mulheres e como tem tratado essas mulheres para que, antes disso, antes de criminalizar, antes de equiparar essa pena a uma pena de homicídio, que a gente possa primeiro pensar em como que o Estado está agindo com essas mulheres. E aí, por último, ela também cita que as jovens que foram vítimas de estupro abaixo de 18 anos e que engravidaram, também elas são inimputáveis porque são abaixo de 18 anos no Brasil, você não pode cumprir pena. Então é importante a gente observar que a grande maioria das mulheres vítimas de estupro são crianças. E isso a gente vê não só nas capitais, mas muito também no interior do Estado. Infelizmente, o interior do Estado... E sem acesso a qualquer apoio do poder público. Qualquer apoio do poder Exatamente. público. Então, essas crianças, elas são, inclusive, muitas vezes cedidas pelas próprias mães. Então, a gente precisa avaliar isso. Como é que o Estado tem combatido isso? E também entender que essas crianças, de fato, elas são inimputáveis. Elas não podem cumprir pena por conta de um crime sofrido por elas, que é o crime de estupro. Independente de qual que seja o decorrer dessa história em relação ao aborto. E eu concordo quando pessoas que têm, sabe, um grande número de seguidores, de uma forma sensata,
opina e compartilha. Eu acho isso muito importante, independente de que lado ideológico esteja. Eu acho isso muito pertinente. E por falar em opinião, vamos ouvir aqui a Rafaela Torres, que representa a nossa juventude, né? Diga-se de passagem. A gente recebe não só aqui, como também no Boa Noite Amazônia, que a Rafaela participa conosco, no fim da tarde, toda sexta, no sentido do feedback. Olha, legal ouvir a nova geração. Por favor, Rafaela Torres. Bom, é uma pauta que a gente já tinha falado no sentido de que a forma que está sendo comunicada e mostrada para a sociedade não é o que de fato está escrito lá na PL. Então, uma coisa que a Michelle Bolsonaro ela destacou, ela disse assim: a gritaria da esquerda é apenas mais uma das suas mentiras usadas para atingir seu objetivo nefasto de legalizar de vez a destruição das vidas dos nossos bebês inocentes. Então, lembrando que essa questão das 22 semanas não é somente para vítimas de estupro, não é somente para esse caso específico, é para todos o rol taxativo onde é permitido que o aborto seja feito de forma legal. Isso se aplica nesses rolos também, vítimas de estupro e os outros incisos em referente a isso. E a Michelle Bolsonaro colocou assim, o aumento de pena, né, e a castração química, que nós já tínhamos falado sobre isso aqui, essa pauta, que a própria esquerda se coloca contra a castração química em relação a esses tipos de crime. Então, aí a gente vê que ela não tem a mesma ânsia pela justiça em relação ao causador desse tipo de crime, que é uma mulher estuprada e violentada levando a uma gravidez. E aí a proteção às gestantes vítimas de estupro. A Michelle, como nós falamos aqui, é um assunto muito delicado. É uma mulher que foi violentada e que está recebendo uma criança dentro do ventre. E a criança não tem nada a ver com isso. Infelizmente, é um contexto muito conturbado. E ela sugeriu que isso mudasse, falando que a gestante não seja condenada por escolher o aborto em casos de estupro, mas deve registrar o crime em um boletim de ocorrência. Tem uma condição, né? Não vai ser criminalizado. Porém, ela só está falando no caso de vítimas de estupro, não naquelas outras situações onde é legalizado o aborto. Ou seja, somente quando a mulher engravidar, ela não vai ser criminalizada nesse sentido. Mas se for naquelas outras situações que é legalizado, se fizer após as 22 semanas, o que dá a entender é que ela entende que deve ser criminalizado ou equiparado ao homicídio. A única exceção é vítimas de estupro. E a responsabilização dos envolvidos no aborto, porque ninguém comete isso sem ter pelo menos uma pessoa que venha a ter conhecimento sobre o fato. Muito bem. Se todo dia o debate for colocado em pauta, nós teremos assunto, sim, porque é algo que aflige todas as mulheres do mundo. Mas vamos falar do debate que está sendo realizado no país. Poder e Opinião, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes aqui para você. O Conversa Política dessa semana recebe Renato Afonso, prefeito de Pauini, cidade localizada na região sudoeste do estado do Amazonas, próximo à fronteira com o estado do Acre. Economia do município, desafios enfrentados por conta da difícil logística, são alguns dos assuntos que você vai poder conferir. A Amazônia, né, o Amazonas, ele sofre duas vezes, né, é um ciclo, né? Duas vezes a questão da seca, questão da cheia. Né? A questão da cheia ali não dá peixe, a casa do camarada alaga, ele vai procurar a terra firme, aí ele não pesca, a plantação dele fica liquidada, né? E quando seca aquilo, ele tem que reconstruir
a vida dele de novo. Conversa Política com Álvaro Corado neste sábado às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Já estamos de volta com Poder e Opinião, ao vivo, RND TV, canal 38.1. E ainda na sua rádio CLZN Manaus, nas redes sociais do Imediato Online. Imediato Online hoje, que fez uma cobertura fantástica aqui, parabenizar toda a equipe e ao repórter Tarcísio Laime, né, da operação que a Polícia Federal ainda está tendo reflexo, vai ser durante todo o dia, até porque todos querem saber quem são os alvos dessa operação, segunda fase da operação. Como é o nome da operação, Pablo? A operação da polícia? Catrapo, né? Catrapo. Depois eu vou buscar segunda fase, no Mr. Google o que significa catrapo. Normalmente eles dizem, né? Quando vão fazer, né, a coletiva, eles dizem o porquê, né? Muito bem. A gente segue agora com a pauta do Poder e Opinião. STJ, Pablo Medeiros. Eu já achei. Isso. Cadê o catrapo? Bora ver o que é catrapo. Catrapo é um termo utilizado pelos pilotos militares da aviação embarcada, ou seja, pilotos que operam a partir de porta-aviões para definir o treinamento de pouso e decolagem nesse tipo de embarcação que consiste em catapultagem e tráfego e pouso. Eita, por isso que tem avião aprendido. É por isso que tem avião no meio. Muito bem. Falou que tinha um anfíbio, né? E tinha um jatinho. Pronto. Entendemos, pronto. Como diria o saudoso Amazonino Mendes, tá explicado. Tá explicado, né? Tá explicado. Vamos lá. STJ adverte Tribunal de São Paulo por fixar penas pesadas contra criminosos. Como é que é? O Superior Tribunal de Justiça advertiu o Tribunal de Justiça de São Paulo por fixar penas pesadas contra criminosos, especialmente em casos de tráfico de drogas. O ministro Jesuíno Rissato, do STJ, criticou os desembargadores paulistas por desrespeitar a jurisprudência superior ao caçar um acórdão da Seção de Direito Criminal. Ele afirmou que o TJ São Paulo tem ignorado precedentes importantes que impedem o uso de inquéritos e ações penais em curso para barrar a redução de pena para réus primários e com bons antecedentes. Ou seja, eles estão reclamando que estão pegando pesado, né, contra criminosos, principalmente tráfico de droga, né, que é um crime, eu digo um crime grave, né? Tá um certo grave, esse texto mesmo, né? Tá certo. Tá. Eu não tenho nem como falar. Né? A gente fica até sem palavras, né? Mas qual é o argumento do... Ele falou que já está determinado aqui, ele fala, ó, tem jurisprudência. Doutora. Ele fala que ele cita aqui tema 1139, segundo o tema 1139, né, já dá um precedente que impede esse uso, né, eu acho para barrar a redução de pena. É porque existe algo chamado precedente, né, já tem um entendimento firmado sobre esse assunto. E eles falaram o seguinte, que não se pode usar inquérito ou ações penais em curso, ou seja, não tem trânsito em julgado, está acontecendo ainda a ação. E isso não pode ser motivo
para eu não permitir a redução da pena em relação a réu primário e bons antecedentes. Porque por mais que eu tenha processos em curso, eu ainda sou réu primário. Eu só deixo de ser réu primário após o trânsito em julgado. Então, a discussão, a crítica do ministro é sobre isso. Falou assim, vocês não podem usar outras ações, outras situações que estão em curso para impedir que a pena desse réu seja reduzida só porque tem algo em curso. Não tem trânsito em julgado, então vocês não têm como justificativa. E aí foi quando o ministro falou, lá do tribunal, falou do assim, STJ? olha, eu não concordo. Eu não concordo, porque o fato de ter um entendimento sobre isso acaba tirando a autonomia de cada magistrado em aplicar a pena que ele acredita ser justa para aquele caso. Então, a crítica veio disso, e aí o STJ pulou e disse, não, vocês têm que seguir a jurisprudência, vocês têm que seguir o entendimento. E aí os juízes do Tribunal de São Paulo falaram, não, a gente tem que ter autonomia para pegar o caso e julgar e aplicar a pena que nós acreditamos ser devidas a isso. Então, sejamos aqui coerentes. O STJ não quer aí livrar ninguém do seu crime. É apenas seguir a jurisprudência, seguir o que tem na lei. Dele, o entendimento geral. Esse é o problema. Mas aí a crítica é sobre isso. O tribunal falou, não, mas se vocês têm esse entendimento, não quer dizer que a gente tem que ter o mesmo entendimento. A gente tem que ter autonomia para julgar e aplicar a pena de acordo com a nossa técnica. Avaliação pelo processo. Tudo bem, Janaína. A verdade, Jackson, é que a pessoa que está ali, o juiz que está ali, de alguma forma, entendendo o que aconteceu, qual foi o crime, consegue ter muito mais entendimento e propriedade para estipular a pena, por exemplo. E o STJ está dizendo que em qualquer crime, independente de avaliação daquele juiz, eles precisam ter o mesmo entendimento que o STJ. Foi o que a Rafa estava falando. E a verdade é que cada caso é um caso. Existem casos em que, de fato, aquilo está muito claro. Que o crime está muito claro. Mas a gente também há de convir que não existe só um caso, existem inúmeros casos de erros na justiça. Então, é importante a gente entender e avaliar muito bem e que a gente entenda que, de fato, o juiz tem autonomia para decidir de acordo com o que ele está vendo no processo. Porque é a pessoa mais próxima do processo. Depois que o processo sobe para um STJ da vida, por exemplo, isso já tem inúmeros... Estão cada vez mais distante do caso em Exato, si, né? Já tem inúmeros... várias partes do processo que já aconteceram para que se chegue no STJ e eles estão muito distantes, como a Rafa bem falou, do caso, para conseguir ter propriedade para julgar. Então, acredito que seja isso. Eu defendo que, de fato, os juízes que estão mais próximos dos casos tenham cuidado, obviamente, mas que consigam fazer e ter essa autonomia e fazer juízo, de fato, de cada crime, porque cada caso é um caso. Muito bem, cada caso é um caso. Agora que chama atenção, né? Chama atenção. Você lê uma porque manchete dessa aí? De que lado eles estão, né? É isso. Estão do lado dos criminosos, ainda que sejam réus primários, porque tem muito criminoso que se esconde atrás do réu primário. Fizeram vários crimes e não foram pegos. Por conta da demora do processo. Muito disso. Às vezes não é nem o primeiro crime, mas eles se escondem no réu primário porque acabaram sendo pegos pela primeira vez. Olha aí, Pablo, tu tá entendendo? Bem explicado pelas nossas advogadas. Eu acho que eu vou para Parintins e deixar elas aqui, apresentando. Tá tudo bacana. Hein? É isso aí. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Só se for para assistir o Caprichoso. Não, eu sou fã do AC/DC. Né? Não recebi um convite pro show do AC/DC. É mesmo, é? Nenhum. Se te convidarem, me chama também. Boi, tem 112 convites aqui para ir pro Boi. Não que eu não gosto do Boi, mas eu já fui 16 anos pro Boi. Tu tá entendendo o que eu quero dizer, né? Antes que eu seja cancelado. Tu tá entendendo, né? Vamos para a próxima pauta, Poder e Opinião, ao vivo, RND TV, canal 38.1 e ZLZN Manaus. Olha, ficou uma vinheta.
Olha aí o Jackson. Vai. Jackson, falou em show, a gente tem show aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Prefeitura de Urucurituba gasta 640 mil em shows de artistas nacionais. Quais são as atrações? Tem aí, não? Tem. Nath Tá aí, ó. Sulferinha. Nath Sulferinha de novo, mais Manu uma vez Batidão. envolvido. Né? Já tá aqui, né? Tu conhece E a Manu alguma Batidão. música? Manu Batidão é aquela... Eu e você não Contra sei. o Só mundo. tem essa. Não, tem várias outras. Tem a Torre Tem Eiffel. outra? Não, mas que bombou foi essa. Não. Tem várias outras. Disputar com o Anderson Nego Bom é covardia. O Anderson, o pessoal lança a música, manda pra ele. Não dá. Olha lá. O Nadson Ferinha foi contratado por 290 mil e a artista Manu Batidão foi contratada por 350 mil. Né? O show acontecerá dia 10 de julho. E aí na publicação a prefeitura considera que os cantores são consagrados e têm renome nacional. Se a população não abrir o olho, a cidade vai ficar que nem um apelido desse prefeito aí, o Valdenor Pontes. Mas Sabugão, né? Sabugo. É, só o Sabugo. Pois é, e começou, né? Esses shows aí, ele já tá... E não é o primeiro, né? Não é a primeira prefeitura. Já estava sendo... A gente percebe, Foi- né, que nesse ano eleitoral... Foi Manacapuru, Foi Manacapuru, Zé Vaqueiro, teve o Zé Vaqueiro. Manacapuru, Zé Vaqueiro. É bem comum as prefeituras trazerem essas atrações. Eu acredito até mais do que na própria capital. Eu não Isso vejo é a esse tipo de festa show aqui, ó. É tanto- na Festa do Cacau Eu não e sou uma contra feira cultural. você festejar, o município está indo bem, a safra foi recorde, né? O município atingiu o IDH acima da média, mas o aniversário da cidade, tá entendendo? Mas tem certas situações que não são coerentes com a realidade do município. É. Chagas, me ajuda. Jackson. Eu tava lendo, Jackson, essa semana que aqui o Amazonas tem o pior índice de IDH, Jackson. Eu vou embora daqui. Vou embora daqui, Jackson. Não, isso é uma tristeza, gente. A gente observar que no nosso estado nós temos o menor índice de IDH, de índice de desenvolvimento humano, e a gente se deparar com shows tão grandes e com um gasto exorbitante de dinheiro público nisso. Por que não prestigiar os artistas locais? Por que não prestigiar, sabe? E dar, de fato, emprego e renda e de alguma forma contribuir. Uma feira de artesanato. Alguma coisa, né? Faz uma feira, Pra faz gerar um renda. show, inclusive, porque a cultura também precisa disso, mas a cultura local precisa disso. Por que precisa trazer artistas nacionais? Caríssimos, né? Caríssimos. E a gente sabe que eventos assim, não é somente o artista que ganha, existe todo um entorno que ganha. Mas, volto a dizer, nós precisamos empregar políticas públicas, inclusive na cultura, com os editais de cultura, voltados para o nosso estado, para os artistas locais, para prestigiá-los, porque muitas das vezes se paga valores exorbitantes para artistas nacionais e esquecem do artista local, que muitas vezes está ali ralando e tentando, sabe, buscar um espaço para trabalhar. Então, é isso que eu penso, sabe, Jackson? Eu concordo com você que com um índice de IDH desse, nós tínhamos que estar olhando para o que nós estamos fazendo de saúde pública, para o que nós estamos fazendo de educação. Educação, como é que está a merenda escolar, como é que está, sabe, a nutrição dessas crianças, como é que está o esporte, a cultura, inclusive dentro da escola, no contraturno da escola, nesses municípios do interior. Será que a infraestrutura desses municípios, o asfalto chegou lá? Se o asfalto muitas vezes demora a chegar aqui na nossa cidade, que é uma capital grande, e nessas outras cidades, será que realmente esse é o principal foco? Gastar com shows nacionais grandes como esse? São duas atrações, né? São duas? Não, São basta duas. uma, tem que ter duas. Duas nacionais, né? O Ferinha é nacional, é? É. Eu não conheço o Ferinha, não, viu? Nego Bom, o que ele O Manu- canta? Eu não conheço também, eu tô por O Manu, fora. o Manu Batidão eu conheço. A Manu, né? Essa tem...
Não, tem um namorado, moça. É dele também? Cadê seu namorado, moça? Continue advogando e comentando. E comentando. Um conselho de um amigo. Um amigo grande que tem, né? Seu amigo. Ai, Jackson, Conselho- todo mundo fala que eu canto bem. Não sei, cuidado com esse todo mundo. Eu canto Muito e cuidado. encanto. Né? A segunda parte já vai. Mas o primeiro, vamos pular. Por Então favor. canta aí um Não, pouquinho. eu só canto com a banda completa. Ah! Baixo, guitarra, bateria. É assim. Quem me Olha conhece a sabe. conversa dele. Agora, Rafaela Torres, o que você acha de todo esse movimento, de toda essa grita nesse sentido? Dos contratos de milionários de prefeituras. Eu não sei quando é que isso vai parar, porque isso sempre acontece, sempre, né? Gustavo Lima, o Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, são atrações muito caras e que não correspondem à realidade do município, aquele gasto. Entende? Aí vamos puxar um pouquinho para nossa cidade, Manaus, é uma capital e tal. A gente não vê esse tanto de atração. Tirando a exceção, né, que agora ultimamente a gente tem tido aquele Sou Manaus, que tem tido atrações internacionais e tudo, e que, querendo ou não, os artistas locais, inclusive, também não gostam muito dessa política do Sou Manaus, porque eles sentem que eles não são tão prestigiados como deveriam, né, e o gasto desse tipo de evento é muito alto e não é destinado para o povo daqui. E isso também vai puxando para os municípios, não condiz a realidade do município, como as pessoas vivem, como falamos aqui, o desenvolvimento para levar esse tipo de atração, e não somente uma, e sim duas. Então, a gente precisa realmente analisar e realmente botar os órgãos para fiscalizar isso, porque não para. É ano saindo ano, é gestão nova saindo, e sempre tem essa situação dos artistas. E não é de hoje mesmo, isso é muito recorrente, sabe por quê? Porque faz sucesso, o povo gosta, né? Eu remeto a Roma, onde tinha a política o do circo e Panis o pão. et circenses. Pronto, circo. mantém-se, né? Sim. Pô, não tem nada. Eu sou do interior também, eu conheço bem Urucurituba. Eu sou de Taquatiara, frente a Urucurituba. E aí, quando o prefeito fazia a contratação de uma atração dessas aí, o povo de Taquatiara ficava comemorando. Olha aí, o fulano tá melhor do que a gente, trouxe o fulano de tal, o Bruno Marrone. Tu acredita nisso? Quer dizer, ele é refém da opinião pública. E a opinião pública gosta disso. Gosta. E a Pior que gente- gosta. Não é verdade? Tu tá entendendo como é que funciona? Há uma obrigação de quem está no poder de fazer esse tipo de festa. Tem muita gente que gosta, né, Jackson? A gente não pode tirar... às vezes, sabe, Jackson, os políticos, eles gostam de fazer aquilo que aparece. Porque uma festa como essa, as pessoas olham umas para as outras e falam: olha, meu prefeito trouxe fulano, meu prefeito Eu trouxe passo por isso. ciclano. E quando, na verdade, se a gente olhar o que ele fez de assistência coletividade, básica, pra que coletividade. é o que era de fato função necessário e a função dele, acaba que as pessoas não valorizam tanto quanto um evento como esse. Porque tem algumas pessoas que, de fato, nunca terão a oportunidade de assistir um artista Vamos nacional. por esse lado, vamos Nunca por esse terão. lado. E aí tem o sonho de assistir um artista nacional. Tem esse lado também. E também gostariam. Enfim, a gente precisa pesar e avaliar muito bem, porém, Priorizar. eu sempre defendo que se priorize a saúde básica. Depois que a gente tiver, como você bem falou, um índice de desenvolvimento humano acima da média, aí a gente pode fazer show do jeito Traz que for. até a Taylor Swift, se ela Eita, quiser vir. Madonna. Inclusive, Jackson, é interessante que esse show da Madonna, que foi, inclusive, um show de horrores também, né? Exatamente. Eu gosto da Madonna, enfim, mas é importante a gente mencionar que um show como esse traz dinheiro para a cidade, que, inclusive, muito mais... Movimenta, aquece a muito economia, mais... peraí. E outra coisa também. Movimenta muito mais a economia do que se gastou. O pessoal estava completamente
como é que eu posso dizer, estarrecido com a Madonna. Esse mês de setembro eu completo 39 anos de rádio e televisão. Material Girl da Madonna sempre foi. A Madonna nunca mudou. Há 40 anos. Isso mesmo, eu ia dizer isso. O pessoal fica chocado agora. Mas desde que eu lembro, eu era criança. A Madonna já fazia a mesma coisa. A Madonna a gente saiu até da pauta. Saiu como é? Da Manu Batidão foi pra Madonna, mas continua. A Madonna se transformou nesse ícone por causa da Material Girl. Muito obrigado, né? Então, a gente... Estudei. Não vou nem fazer menção da escola, mas eu estudei. A verdade é essa. E a gente, apesar de ficar chocado um pouco com tudo que se acontece num show gratuito, né? Que a gente sabe que os cofres públicos... Porque também existe a seguinte coisa. Se tivesse sido realizado por uma empresa privada, da mesma forma teria toda maneira movimentado a economia. Então, a gente tá nesses lugares nos municípios até é um pouco mais difícil, mas também movimenta. A gente está vivendo um momento em que uma ala hipócrita está ganhando espaço. Eu chamo de ala hipócrita porque se você fizer um levantamento da capivara, o bicho vai pegar. Pega mesmo. Hã? Pega mesmo. Como é que é? Levanta a capivara dessa turma aí, que tá botando pra cima aí, com bons costumes. Mas vamos mudar um pouco de assunto, são 11h43. O jornalista Wellington Nunes está nos acompanhando. Quero mandar um abraço pro Wellington, meu grande amigo Wellington. Tá a caminho de Parintins. Eu vou te derrubar agora. Dá para ir para Parintins com a antena daquele cidadão lá? No barco para assistir a gente? No barco. Tudo? Tá bom. 200 mega. O Pablo já respondeu. Então um abraço para você, Wellington. Desculpe pela dúvida. Não, mas eu tenho um amigo meu que ele comprou, ele vai na BR-319. Não faz mais propaganda, só fez uma pergunta. Vou ganhar dinheiro do Elon Musk. Tem intervalo. E a gente volta com Poder e Opinião. Papo assim leve, mas que trata de política também, né? Daqui a pouco a gente retorna. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Já estamos de volta com Poder e Opinião aqui na RND TV, canal 38.1 e também na Rádio ZLZN, né? Nós vamos propor à direção outro programa, que é o programa dos bastidores aqui do Poder e Opinião, que dá outro programa. E aí, nós temos aí o seguinte, você viu aí contra a regra passando, mas é normal que nós estamos ao vivo. Pablo, o governo do Amazonas participou da inauguração ali, inicial das operações do entreposto
da Zona Franca de Manaus, na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. O entreposto é algo que, sem dúvida nenhuma, traz uma grande possibilidade de aumentar a distribuição, de facilitar a logística da Zona Franca de Manaus. Então eu queria saber quais são as últimas informações do entreposto que foi lançado ontem lá no Rio Grande do Sul. Isso, em São Borja. Essa já é a quarta estrutura logística, né, da Zona Franca, que funciona como extensão das indústrias do PIN. E assim, já são ele já existia em Itajaí, em Santa Catarina, Uberlândia, Minas Gerais, e Pojuca, Pernambuco. Né? E o entreposto, além da vantagem tributária, tem benefícios relacionados à logística, porque eles estão estrategicamente localizados em pontos importantes para escoamento da produção. No caso de São Borja, ele está perto da fronteira com a cidade de São Tomé, na Argentina, né? Que aí ele já vai poder expandir para o escoamento da produção da Zona Franca para a Argentina e países adjacentes ali no Mercosul. Durante muito tempo, a Argentina foi o maior consumidor na América Latina de produtos do polo industrial aqui de Manaus. Janaína Chagas. Bom, para que a gente valorize esse produto, né, no polo industrial de Manaus, a Zona Franca, que já foi tão forte na época áurea, né, ali nos anos 80 e pouquinho, até os anos 90, a gente tinha uma Zona Franca muito forte. E após isso, são lutas e lutas para que ela permaneça com os incentivos e a gente brigando com São Paulo e com outros estados do nosso país para que a gente continue sendo o maior produtor, principalmente de eletroeletrônicos, né, Jackson? E eu acredito que esses entrepostos são, de fato, uma briga do governador Wilson Lima e que deve continuar essa briga para que a gente consiga buscar outros mecanismos de escoamento desses produtos. Exato. E a verdade é essa, que a gente, quanto mais entrepostos nós tivermos, inclusive alguns que possam estar próximas a outros países, né, a fronteiras, melhor para o nosso polo industrial, que se fortalece e consegue escoar a sua produção. Recentemente, o governador Wilson Lima participou, que eu gostaria de também fazer esse levantamento rápido aqui, mas nós precisamos nos aprofundarmos mais com a ministra Simone Tebet, lá em Tabatinga, falando sobre a rota Manta-Manaus, que também fortalece o escoamento do polo industrial de Manaus. Eu quero lembrar-os aqui também que nós temos Itacoatiara, a 266 quilômetros de Manaus, em linha terrestre pela AM010, que em 1988 foi fundado pelo visionário, saudoso governador Amazonino Mendes, tá? O terminal graneleiro, em parceria com o Grupo MAGE, que vai fazer a diminuição de custos de grãos até Santarém, na Cargill, para o Atlântico. Veja, nós estamos falando de um potencial econômico que se assemelha a uma alternativa de uma matriz para todo o estado do Amazonas. E hoje nós estamos vivenciando Autazes com a descoberta e o início da exploração do potássio, que vai revolucionar a economia desse mineral mundialmente, pois em Ontário, no Canadá, é a principal capital de exploração. E a de Autazes, aqui no Amazonas, muito na mais, região metropolitana, né? Corresponde mais de 90% do consumo mundial. Tu acreditas como é que vai ficar aquela região daqui a alguns anos? Se deixarem, né? Não, mas vão atrapalhar o máximo possível. Não tem mais como você impedir um desenvolvimento desse, porque é uma necessidade nacional e até internacional do produto para a produção de alimentos. Mas isso é uma outra pauta que a gente deve trazer alguns especialistas para a gente debater aqui. Rafaela Torres, por favor, o entreposto Zona Franca. Falando sobre esse entreposto aqui, por que está sendo tão comentado? Porque está localizado na cidade de São Borja, que faz fronteira com
a cidade de São Tomé, na Argentina, que é um ponto estratégico para a região sul do Brasil para canalizar a exportação ao Mercosul. E por que a importância da exportação para o Mercosul? Porque as empresas como Samsung, LG, Motor Honda da Amazônia são conhecidas pelas suas exportações significativas para os países do Mercosul, né, como Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, a criação desse entreposto em São Borja significa uma facilidade e algo que vai potencializar a exportação desses produtos que são fabricados aqui, né, na nossa cidade, na nossa matriz, a Zona Franca, para que isso venha diretamente para esse entreposto que de lá saia, ou seja, um meio para facilitar e para que aumente o número de exportações para esses países do Mercosul. Então, isso é uma conquista significativamente muito grande e muito expressiva para a nossa economia, né? Tanto do nosso estado quanto a nível do nosso país. Muito bem, entreposto em São Borja, nós temos o gás de Silves, agora o potássio de Altazes. O futuro é de um desenvolvimento econômico muito forte para o estado do Amazonas. Por isso que os grupos políticos estão todos movimentados, voltados para determinadas regiões do interior, né? Em cidades polos, na região metropolitana e também na capital. Pablo, que você conclui aí com a gente o quê? Essa semana é uma semana decisiva para as pré-candidaturas aqui em Manaus? Sim, a gente vê aí a movimentação, né, e os burburinhos, né? Principalmente em relação ao Alberto Neto e a situação do Roberto Cidade, né? Acho que está mais próximo do que a gente imagina de sair esse resultado, hein? Segundo consta, né? Já foi decidido, falta só algumas coisas alguns detalhes. Mas, tempo... Pablo, nós não podemos deixar morrer o tambaqui. Tu acha que eu não... A nossa aposta sobre o vice de Davi Almeida. Você não estava nesse tempo aqui, não estava? Não, eu sou... Não, ele só estava observando. A gente vai te convidar. Me deu uma cacholeta porque eu fiz essa aposta. Eu cheguei a um tonte, como diz outro. É um menino novo. Pablo, por favor, abra pra gente, novamente, pro telespectador, a sua aposta. Qual é a aposta? A minha aposta é Tadeu como vice do... Seja homem, não Tadeu? negue não. Qual Tadeu? Não. Era o Tadeu era a tua aposta. Qual Tadeu? Tadeu de Souza, o vice-governador. Já perdeu. Janaína. Então, ele já me deu a cacholeta. Minha aposta como vice do Davi, eu não apostei no nome só não, mas... Todos eles, quase todos, né? Eu apostei no secretariado. Secretariado, Renato Júnior, Chádia. Eu apostei em todos, menos no Tadeu. E essa foi minha briga com ele, que ele não queria aceitar. Eu não aposto no Tadeu, não. A Chádia seria um excelente nome. O Renato Júnior... Tá bem próximo? Tá bem próximo. Mas eu vou lhe falar, eu até levantei, não aqui, mas eu levantei com algumas pessoas eu levantei o nome do Saulo, depois dele botar dois secretários fortes dele, que foi o Gender e a Derme. Eu olhei e falei, rapaz, o Saulo... Mas sair de um deputado federal para vice, eu acho que não apostaria no nome do Saulo, mas não. Mas o ele que eu acho estranho, né, em relação à movimentação do vice do Davi, é que ele tendo no grupo dele Omar e Eduardo, será que a indicação não vai vir por parte dos dois? PSD e MDB devem desembarcar nos próximos dias. Eita, tu tá sabendo de alguma coisa, né? Não. Me ligaram do orelhão. Vão desembarcar? Desembarcar. Eita. A gente vai comentar nos próximos capítulos. Mas já prepara o tambaqui, que não vai ser o Tadeu. Não, Tadeu... Não vislumbro essa possibilidade. Não vejo chance do Tadeu. Calma, Pablo. Vai assumir o governo. Calma, Pablo. Vai assumir o governo. Tem que tirar e o vice, o Tadeu daquela cadeira. O vice do Davi Almeida deve assumir a prefeitura em 2027, quando ele sai para governador. Tá aí o xadrez, o tabuleiro está nesse sentido. Quem for vice do Davi vai assumir a prefeitura 2 anos em 2026. Poder e Opinião fica por aqui. Um abraço, Pablo Medeiros. Um abraço a todos. Janaína Chagas. Boa terça-feira para você. Obrigada pela sua audiência. Valeu. Rafaela Torres.
Até amanhã, um beijo no coração. Nossa produção é da Ariela Maiara, VMix, e também o áudio é do Anderson Nego Bom. A gente retorna amanhã, 11 da manhã. Muito obrigado e até lá. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de política.